Testemunho de casamento restaurado. Eu não via nada acontecer. Como tudo isso começou? Tudo começou quando em um sonho Deus me avisou a luta que eu teria e ainda assim eu fui desobediente e não me preparei para a batalha que viria. Continuei vivendo a minha vida dentro da igreja. Na verdade, achava que tinha Deus e que o conhecia, mas estava morta e fria. Me achava super crente. Grande erro e pecado ser orgulhosa. Deus continuou me atraindo para ele. Eu estava cega e não havia percebido que, como tola, destruí a minha casa, mas ele teve misericórdia. Uma amiga me pediu socorro com relação ao casamento dela, que estava destruído, e a convidei para ir ao culto de senhoras que haveria. Ela nem pôde ir, mas eu fui e a pregadora contou o testemunho sobre seu casamento, de como Deus havia restaurado. Disse que não sabia por que estava me contando, mas Deus já estava falando comigo e me preparando para mais tarde. Esse foi no mesmo dia, já na madrugada, que ele me revelou que meu esposo estava com outra mulher. Mas eu não me desesperei, pois já sabia que era uma guerra espiritual e já havia liberado perdão. Achei que tudo voltaria ao normal, mas mesmo assim, ele continuou lutando contra ficar em casa e eu lutando em oração e jejum e buscando a face de Deus para que esse deserto acabasse. Durante muitas lutas e grandes jornadas, eu descobri vários sites de restauração de casamento. E os testemunhos, eles foram fundamentais para não desistir. E descobri o RMI e coloquei em prática os princípios do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Muitas vezes fiquei triste porque li os testemunhos e vi que todos os esposos foram embora. Às vezes até se divorciaram e depois voltavam para casa. E o meu nunca foi embora. E não sabia como aquilo poderia acontecer. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível e trabalha com cada um diferente. Ele passava de 4 dias fora de casa, mas nunca conseguiu pegar suas coisas e ir de vez. Como Deus transformou você, Ele transformou a sua situação conforme você o buscou de todo o coração. Deus continuou me atraindo para Ele e lendo e relendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, coloquei em prática o princípio de deixar ir, mesmo ele estando do meu lado, dentro de casa. Foi muito dolorido e difícil, mas olhei para Deus e Ele me socorreu. Pedi perdão por tudo, por ter sido tola, por não ter o adorado de todo o coração, por não jejuar, por não buscá-lo nas madrugadas. Aí, quando botei em prática tudo isso, tudo foi moldado e modificado. Deus me transformou e o melhor, veja as mudanças que Ele tem proporcionado na vida do meu esposo. Ainda oro por ele se converter. A Deus sou grata por tudo, mas ainda busco a salvação do meu esposo e de sua família. Quais são os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa aprovação? O Senhor me ensinou muito a orar, a confiar nele, a não olhar para as circunstâncias. Aprendi que ele é meu marido e como cristã eu nem sabia disso. Mas passando a meditar na palavra e lendo o livro, descobri isso. Aprendi a jejuar, a não dar todo o nosso amor e atenção para os nossos maridos terrenos, mas sim para Deus. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Foram tantas, quando ele sumia por dias e que eu queria ligar, procurá-lo por saudade, às vezes por vergonha dos familiares e vizinhos. Quando eu li o livro, eu descobri que não precisava compartilhar isso com os outros. A minha família não sabe o que eu passei, pois contava somente ao Senhor. Já a família dele sabia, mas nunca me viram chorar ou andar cabisbaixa. Chorava para Deus, e ele, com sua palavra e promessas, me consolava. Detalhe, ele tentou de tudo para colocá-la na família, mas o Senhor guerreou por mim e venceu, pois ele não perde batalha. Como ninguém o apoiou, ele decidiu se afastar de todos, a mim e a nossa filha. Mas quem é a cabeça do homem é o Senhor. Ele não conseguiu botar seus planos em prática. Deus mudou tudo. Quando ele a levou no interior da família, Deus também me sustentou, pois achei que era o fim. Mas enquanto eu o adorava, eu buscava e me transformava numa nova criatura, eles nem ao menos conseguiram entrar na casa da minha sogra.
foram expulsos por todos e tiveram que voltar. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? Eu havia aprendido a botar em prática o jejum e não somente pregar sem viver. Eu não via nada acontecendo e brigamos feio. Nossa filha de 8 anos viu tudo. E enquanto brigávamos, ela entrou no quarto e falou com Deus em oração. Disse que iria jejuar para tudo mudar e Deus transformar o pai. Então ela jejuou de televisão por 7 dias. Deus não resiste a um coração sincero, quebrantado e verdadeiro como o de uma criança. Ele saiu naquela noite de casa e como eu estava sem forças para lutar, Deus me sustentou através da minha filha. Ele segurou o choro dela e deu forças a ela. Como fazemos culto doméstico todas as noites, esse dia ela me perguntou já afirmando: a senhora não vai conseguir orar, não é, mãe? Mas eu não parava de chorar e balancei a cabeça e disse que sim. E então ela conduziu todo o louvor, cantou, leu a palavra e orou. E no outro dia eu já estava renovada novamente. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Ele nunca chegou a ir embora de vez, mas tinha convicção de que queria outra mulher. Queria felicidade, uma nova casa. Mas Deus não deixava sair e levar suas coisas. Deus sempre me consolava em sua palavra, em Salmos 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então ele voltou, e como ele já estava sendo moldado por Deus, voltou a ser carinhoso, a dizer que me amava, a reconhecer como estava cego e errado. E todo dia ele descobre uma coisa nova. Deus se revelando para ele e revelando seus pecados a ele mesmo. E nunca mais deixou nossa casa, para a honra e glória do Senhor. Você recomendaria alguns dos nossos materiais em particular que te ajudou? O livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Não somente ler uma vez, mas ler todas as vezes que terminar, começar de novo, para que Satanás não roube a palavra do seu coração. E os relatórios de louvor e os testemunhos. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, qual tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Não desistir nunca, nem olhar para as circunstâncias, pois Deus não trabalha por vista, mas trabalha por fé. 2 Coríntios 5, versículo 7, Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, versículo 7, o inimigo planta várias circunstâncias para fazer eu e você desistir. Ele mente, envia pessoas para contar coisas, usa nossos próprios esposos para nos machucar. Mas se a nossa fé está em Deus, Ele muda o coração do homem. Pode estar ele como for, olhe somente para Deus, que é quem nos sustenta e merece o nosso louvor e adoração.